Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra comigo em Romanos capítulo 4. Nós vamos ler o que está escrito do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Romanos 4, versículo de números 1 até o versículo de número 12. Quando você começa a entender a justificação, você começa a entender a obra de Deus, o que Deus ele fez na tua vida. Por isso que é muito importante. Eu falava aqui pela manhã que a reforma protestante, que hoje nos deu o cânon do Novo e do Antigo Testamento, que nos deu o direcionamento para buscar a Deus, foi extraída da carta aos Romanos. Mais precisamente, esses textos que nós estamos lendo acerca de justificação, eles fazem com que quando a pessoa ela compreende isso, ela consegue viver tranquilamente como servo de Deus. Ela consegue viver uma vida tranquila como servo do Senhor. E aqui em Romanos 4, assim que você encontrar, você que puder, você vai ficando de pé em reverência à palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor ela vai dizer o seguinte, Romanos 4, versículo de número 1, diz assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Amém? Pastor, que complicado esse Paulo, né? Mas Deus ele vai falar com você. Quem crê, diga que ele vai falar, diga glória a Deus. Então, ainda de pé, põe a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, todo-poderoso, estão aqui a vida dos teus filhos que vieram ouvir a tua voz, ó Pai. Então eu te peço nesse momento, ó Pai amado, que sobre cada vida aqui presente, o Senhor, meu Deus, derrame uma porção excelente de conhecimento, de sabedoria que vem de Ti, para que nós, meu Deus, não venhamos ficar cegos quanto a esse assunto, que o Senhor, meu Deus, venha elucidar, esclarecer e trazer diante dos nossos olhos a luz da Tua palavra. Meu Deus, toma a vida de cada um que está aqui na Tua casa, fazendo, meu Deus, com que o Teu nome seja exaltado. Então, meu Pai, fique a seu critério, a maneira que o Senhor quer trabalhar conosco nessa noite. Se o Senhor quiser nos exortar, que assim seja. Se o Senhor quiser nos abençoar, fique à vontade, Senhor. Mas não nos deixe, meu Pai, sair daqui sem a lâmpada acesa que iluminará o nosso caminho
até o último dia das nossas vidas aqui na terra, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Esse assunto da justificação, ele precisa ser compreendido, amados. Porque esse assunto da justificação, e nós aprendemos na semana passada acerca da justificação, e a justificação é pela fé em Jesus Cristo. Nós precisamos compreender essa base para que o cristianismo, aquilo que nós acreditamos por fé, venha ficar claro em nossos corações. E a doutrina da justificação, ela não é difícil de se compreender, porque a base dessa doutrina é que nós somos justificados não por méritos pessoais, não por honra ao mérito. Igual, por exemplo, um atleta, ele se prepara e aí ele vai para a Olimpíada e aí ele ganha uma medalha de ouro e aí aquela medalha está escrita assim, honra ao mérito, ou seja, o mérito pessoal daquela pessoa fez com que ela alcançasse aquela vitória e aquele objetivo. Só que nós não somos justificados por méritos pessoais, muito pelo contrário. Nós só somos justificados porque um justo, ele morreu em nosso lugar, porque nós somos injustos. E a justiça desse justo, além de nos justificar, ela ainda nos dá uma conta inesgotável de crédito diante de Deus. Por isso que quando uma pessoa ela entrega a vida para Jesus e confia no sacrifício que ele fez, nos justificando na cruz do Calvário, nós passamos a ter, tanto olhando para frente quanto para trás, todos os nossos pecados perdoados. Mas Paulo, aqui nessa passagem do capítulo de número 4, ele vai pressupor que haveria algumas argumentações dos judeus, porque os judeus, eles acreditavam cegamente que se eles têm a circuncisão, que é o sinal de Deus, ali a marca da aliança que Deus ele fez com Israel, eles já estariam justificados. E Paulo, ele vai pressupondo que ele ia sofrer algumas indagações, como por exemplo, eles poderiam perguntar para ele, Paulo, a justificação é uma novidade que você está trazendo para nós? Ela tem respaldo bíblico? A justificação que você está dizendo que é pela fé e não pela lei, ela tem um apoio na palavra de Deus? Ou você está trazendo uma nova doutrina, está trazendo uma novidade? Então Paulo, ele vai fazer o seguinte, ele vai evocar as duas maiores figuras e mais ilustres que os judeus eles têm. Ele vai evocar a figura de Abraão, que é o mais ilustre dos patriarcas, e também a figura do rei Davi, que foi o mais ilustre dos reis. Você vê que Davi, o símbolo de Israel, a bandeira de Israel, tem a estrela de Davi como bem centralizada na sua bandeira, de tanto que eles levam em consideração a escolha de Davi. Então, hoje, nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você me ajude, hoje você vai ser como se fosse um juiz, porque eles poderiam argumentar que Davi e Abraão, eles merecem a justificação pelas obras que ele tem. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre Davi, eu vou trazer uma biografia dele aqui, e você, somente hoje, você vai estar analisando
e vendo se Davi, ele merece essa justificação pelas tuas obras. Mas antes vamos pensar e entender da seguinte forma. Imagina que nós estamos com uma balança. Do seu lado direito tem um prato de uma balança, do lado esquerdo tem outro. Imagina que as obras boas de uma pessoa, elas são colocadas do lado direito. E as obras ruins, elas vão sendo colocadas do lado esquerdo. Teoricamente, perante a lei do mundo, quem faz mais obras boas merece justificação. Mas perante Deus, perante a lei de Deus, a pessoa ela pode ter um turbilhão de obras boas, mas se ela tiver uma obra ruim, ela já desequilibrou tudo. A balança ela já começa a pender ao contrário, por causa que o critério do céu, a exigência do céu, o padrão do céu é perfeição. E nós entendemos, porque uma pessoa ela pode morrer com 10 centímetros de água acima do teu nariz, você pode morrer afogado. Ou você também pode morrer afogado se lançar você no meio do oceano sem saber nadar. E com a lei de Deus é a mesma coisa. Olha o que Tiago, capítulo de número 2, no versículo de número 10, ele vai dizer. Tiago, capítulo de número 2, no versículo de número 10, a palavra do nosso Deus, ela vai dizer o seguinte, Tiago 2, versículo 10, diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, ou de toda a lei. Ou seja, se você vai ser justificado pela lei, o padrão tem que ser perfeição. E nós vamos fazer uma análise aqui da vida de Davi. Eu quero que você examine muito bem, para você conhecer um pouco mais da história de Davi. Nós vamos ler muitos versículos. Se você não conseguir acompanhar, vai lendo aqui no telão, ou então vai anotando para você ler em casa. Tá bom? Amados, primeira coisa, quem aqui crê que é um escolhido de Deus? Diga glória a Deus. Você crê nisso, não é verdade? Mas se tem uma pessoa que a gente pode dizer assim, essa pessoa foi escolhida por Deus, esse alguém é Davi. Porque diz a palavra do Senhor que Davi, ele foi escolhido por Deus, ele estava atrás das malhadas. Davi, ele é um homem muito humilde, ele tinha uma vida muito humilde na casa do seu pai Jessé, até que depois que Davi, enquanto ele está cuidando das ovelhas, Deus, ele estava observando Davi há muito tempo, e Deus, cansado das intercessões de Samuel, por causa da vida de Saul, porque Saul agora é um homem que não tem mais a vontade de Deus, não tem o Espírito de Deus mais na vida dele, e a pessoa sem o Espírito de Deus, ela vive uma vida desregrada, ela vive uma vida de desobediência, e Saul está desse jeito, e todas as vezes que Deus ele iria aniquilar Saul ou destituí-lo, Samuel ele chegava intercedendo, porque Saul ele foi um rei escolhido pelo povo. Mas diz a palavra do Senhor que Deus ele se cansa e vai dar a seguinte ordem. 1 Samuel capítulo 16, vamos conferir que ordem é essa. 1 Samuel capítulo de número 16, versículo de número 1, Deus ele vai dar essa ordem para Samuel. Diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deus está falando, eu já escolhi o meu rei.
Você pega um chifre de azeite e vai lá na casa de Jessé. E quando ele chega ali, você conhece bem a história, ele vai encontrar os filhos mais velhos de Jessé. E aí vem Abinadab, ele fala, com certeza é esse aqui o rei de Israel. Aí Deus ele fala, não, eu tenho rejeitado esse. Aí ele vê Aminadab, ele fala, com certeza, certamente é esse. E Deus ele fala, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem se atenta para a aparência, mas eu me atento é para o coração. E quando passou Samar, passou os outros filhos, diz a palavra do Senhor aqui no versículo de número 11, diz o seguinte, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Davi está ali cuidando de ovelhas. E de repente chega um irmão dizendo, pai está te chamando, o profeta está te chamando lá em casa, é para você vir correndo. E ele vem. Diz aqui, continuando o versículo 12, era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha só, Deus escolheu Davi. Ele falou, é esse aí que eu quero. Porque Davi, ele não é um homem segundo o coração de Deus à toa. O coração de Davi tem qualidades que Deus ele tem no seu próprio coração. Por isso que Paulo, ele pode ouvir um judeu dizendo assim, Deus escolheu Davi. Por isso que ele tem que ser justificado. Por causa da escolha que ele fez. Foi Deus entre tantos. Porque, amados, uma coisa é você ser escolhido entre 10 pessoas, outra coisa é você escolhido dentro de uma nação inteira para reinar. Deus fez isso com a vida de Davi para fazer com que ele viesse crescer e liderar o povo dele. E eu creio verdadeiramente que o que você acredita é verdade. Que Deus escolheu você também. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus ele quer te capacitar também para levar a palavra, para trazer esperança e fé aos corações que estão desacreditados. Deus ele escolhe os seus. Amém? Então Davi, ele é um escolhido de Deus, verdadeiramente. Mas como se não fosse pouco isso, como se não fosse já muita coisa, perdão, Davi, ele era muito valoroso. Ele tinha muitos atributos. Para você ter uma ideia, Davi, quando ele começava a louvar, ele expulsava o maligno. O maligno ele tinha que ir embora, o espírito maligno ele tinha que desaparecer do ambiente. Diz aqui no primeiro livro do profeta Samuel mesmo, no capítulo de número 16, no versículo 23, eu quero ler com você, diz assim, e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Olha só. E amados, eu quero abrir aspas aqui para dizer para você, tem pessoas que, por exemplo, não valorizam o momento do louvor. Às vezes a pessoa ela acredita que o louvor é só para preencher o culto, para dar tempo do pastor pregar a palavra, mas não é. O louvor ele liberta, amados. O louvor ele cura. Eu já vi pessoas sendo curadas na hora do louvor, da doença, ela não conseguir ficar no ambiente da adoração, a ponto dela ser arrancada pela mão de Deus. A palavra do nosso Deus, ela diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. E aí, às vezes, a pessoa ela fala, não, eu vou chegar 20 minutos atrasado, que é o tempo do louvor. Não, você tem que voltar a adorar a Deus. Você tem que voltar a fazer, sabe o quê?
chegar na igreja, orar um pouco, preparar o seu coração para Deus e falar: Senhor, eu estou me preparando para te louvar. Eu não quero apresentar fogo estranho para o Senhor. Eu quero apresentar adoração sincera. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então o povo tem que voltar a adorar a Deus, porque Davi, ele está adorando, e o espírito maligno, aquele mal que está tomando conta da vida de Saul, ele não consegue ficar em meio à adoração a Deus. Então nós temos que voltar à essência da adoração, para que Deus ele venha ser glorificado e que ele venha se manifestar em meio ao povo dele, em nome de Jesus. Amém? Então diga para quem está do teu lado: volte a adorar a Deus. Amém? Davi, ele tinha esse atributo, porque ele, além de dedilhar bem, tanger, né? Ele que era um tangedor, um tocador de harpa, ele compunha salmos maravilhosos, amado. Porque os salmos que a gente lê hoje, antigamente eram salmos cantados, era o inário do povo, eles cantavam salmos. Então ele tinha esse atributo maravilhoso, mas ele tinha tanto valor, ele era tão valoroso, que embora ele era baixinho, ele era muito corajoso. Ele era um guerreiro nato. Diz a palavra do Senhor que Davi, ele vai enfrentar o gigante Golias e vai livrar o povo de Deus de uma das maiores vergonhas que eles estavam passando. Sabe por quê? Porque Golias, ele ficou 40 dias afrontando o povo de Deus, o exército de Deus, o exército do Deus vivo, o exército do Deus imbatível, 40 dias afrontando, porque funcionava da seguinte forma: as batalhas antigamente, elas aconteciam na parte baixa, no vale. Um exército ficava em cima do monte de um lado, o outro exército em cima do outro lado do monte, e encontravam-se no vale para poder travar a batalha. E durante 40 dias, Golias ele descia sozinho para o vale, olhava para aquele monte de soldado do exército de Israel e falava: me dá um homem apenas que me vença. Se vocês me vencerem, eu vou sair, nós iremos servir vocês e seremos escravos teus. Um homem, primeiro dia. Segundo dia ele desce de novo. Cadê o exército de Deus? Cadê os homens de Deus? Esse Deus que vocês servem não é de nada. E foi assim, 3º, 4º, 10º, 20º, 30º, 38º, 39º, no 40º dia, Golias ele está afrontando o exército de Deus. E Davi ele está ali. Ele foi levar um lanche para os seus irmãos e para o general Abner. Quando de repente ele vê aquele homem afrontando o exército de Deus, e Davi, aquele naniquinho de nada, ele começa a dizer: olha, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar assim o exército do Deus vivo? E aí ele começa a ouvir alguns soldados dizendo que ia ter uma recompensa muito boa para quem conseguisse vencer o gigante. E Davi, amados, um tangedor a princípio, ele vai se prontificar a enfrentar aquele gigante e vai enfrentá-lo. Diz aqui em 1 Samuel capítulo de número 17, no versículo de número 42, nós vamos ler um pouquinho do que está acontecendo lá no vale, quando Davi e Golias estão frente a frente. Olha o que Golias ele vai falar quando ele vê Davi. Versículo 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus, ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo,
Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha como esse homem é corajoso. Ele está dizendo, eu vou te mostrar que tem Deus aqui. Eu vou te mostrar que a guerra é de Deus, é Deus que vai te entregar nas minhas mãos. É o Senhor dos exércitos, é dele a guerra. E amados, Davi, ele vai vencer o gigante. Olha como ele é valoroso demais. E além do mais, Davi, ele foi um excelente guerreiro. E muito humilde ainda por cima. Diz aqui que Davi, depois de vencer Golias, ele vai começar a trabalhar no exército de Saul, ali no exército de Israel. E diz aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 18, no versículo de número 6, que Davi, ele está chegando, mas Saul e Jonatas, e quando ele chega na aldeia, diz que vieram umas mulheres adorar ao rei, mas a composição não foi muito boa. Diz aqui, 1 Samuel capítulo 18, versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Olha como que Saul ele ficou nervoso. Ele ficou chateado, porque ele é o rei de Israel, mas Davi ele é muito valoroso. E na hora que eles estão chegando da batalha, vieram umas mulheres cantando, e eu até peguei o meu pandeiro e falei, o que as mulheres elas estavam cantando? Compondo músicas, e cantando algo desse tipo. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, pam, 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 pam. Quando ele ouve isso, ele fala, quê? E elas não paravam de louvar. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Amém? Quando ele ouve isso, ele fala, tem que matar ele. Só falta o reino, ele já tem a graça do povo. O povo já vê ele com muito valor, como muito valoroso. Então, amados, quando ele vê tudo isso, ele sente que Davi, para ele só falta o reino, só falta o trono. Então, amados, Davi é um homem muito valoroso. Paulo está dizendo que algum judeu podia dizer, ninguém foi mais valoroso que Davi, e humilde, porque Naamã ele era valoroso, mas era soberba. Davi não, era valoroso e humilde. Ele merece ser justificado pelas obras dele. Mas como se não fosse muito tudo isso, Davi, ele tinha uma característica que o Senhor Jesus ele tem, que é a misericórdia dentro do seu coração. Diz aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 24, que Saul, por causa de Davi estar ganhando espaço, ele vai perseguir para matar Davi de tudo quanto é jeito. Só que ele não vai conseguir, porque a mão de Deus está sobre Davi, e Deus não vai permitir que Davi ele fosse afrontado. E diz aqui, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 24, no versículo de número 4, que um dia Davi ele vai encontrar Saul, cansado, dormindo, depois de procurá-lo por vários dias.
Diz a palavra de Deus que ele tem a oportunidade de matar Saul. Diz aqui: então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, depois que Davi fez isso, sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Preste atenção, Davi está sendo incitado a fazer o mal. Mas ainda que Davi ele tivesse a oportunidade de matar Saul e acabar com o sofrimento dele, ele podia muito bem ter matado Saul agora e vivido em paz em Israel, assumido o trono porque ele foi ungido de Deus. Mas Davi, ele prefere ser justificado por Deus, amado. Sabe o que revela quem realmente somos? É quando nós temos a oportunidade de fazer o bem para quem não merece. Aí que você realmente vai saber quem você é. É quando você pode estender a mão para quem não merece e você não estende. É quando você, por exemplo, pode fazer o bem, mas porque você não gosta de tal pessoa, você não faz. Davi, ele demonstra que o mal não está nele. Ele é um servo de Deus. E amados, hoje em dia o povo de Deus tem sido o povo do ódio, o povo que odeia o outro de outra denominação, de outra congregação. É o povo que odeia o próximo. Não pode ser assim. Às vezes a gente fica impressionado como que, às vezes, tem pessoas na casa de Deus que não conversa com o irmão que está na casa de Deus, que faz a obra de Deus. O povo do ódio. Mas Davi não. Davi, ele tem misericórdia. O povo de Deus, ele tem que ser misericordioso. Quando a misericórdia ela estiver sobre a tua vida, você vai ter Jesus habitando dentro do teu coração. Ele vai estar dentro de você. E aí diz aqui, amados, no versículo de número 12, o seguinte, versículo de número 16, diz assim: tendo Davi acabado de falar a Saul todas as palavras, disse Saul, é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem e eu te paguei com mal. Você está vendo? Você está entendendo isso? O mal não está nele. Ele, embora recebeu o mal, mas ele não paga o mal. A Bíblia ela fala isso. Filhinhos, não paguemos o mal com o mal, mas paguemos o mal com o bem. Porque no tempo certo nós iremos colher todo o bem que semeamos para a glória do nosso Deus. Quem crê nisso, aplaude o nome do Senhor. Glorifique ao nosso Deus. Aleluia. E amados, Davi, ele vai unir Israel. Ele vai unificar. Eles poderiam argumentar: Davi ele era misericordioso. Ele perdoou Saul que queria matá-lo. Mas Davi, ele foi o único rei que conseguiu unificar todo o reino. Diz aqui no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 5, no versículo de número 4, a palavra do Senhor diz assim: da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Ou seja, ele é o único rei que unificou todo o povo de Deus. Todo mundo gostava de Davi. Então, ele tem muitas qualidades. E você que é juiz hoje, você acha que Davi, pelas obras dele, merece salvação? Sim ou não? Sim, claro.
Ele venceu o gigante. Ele é um escolhido de Deus. Ele tem muito valor. Ele é uma pessoa muito abençoada. Amados, ele é um exemplo ímpar. Mas, o que acontece, amados? Quando Davi, ele chegou no trono, unificou Israel, aí começaram os erros que Davi vai cometer. Enquanto ele não era rei sobre todo Israel, a vida de Davi, ela é ímpar. Mas depois que ele começou a crescer, os erros começaram a vir. E como diz o ditado, quanto maior o coqueiro, maior é o tombo, né? Davi, ele vai cometer o primeiro erro. Quando ele unifica o trono de Israel, ele vai carregar a presença de Deus de uma maneira que não podia ser carregada. Havia 20 anos que a arca de Deus estava na casa de Aminadab, lá no outeiro. E ele fala, vamos buscar a presença de Deus, porque nós temos pressa. A arca de Deus tem que ficar em Israel, em Jerusalém. E aí, Davi, ele pega uma carroça, um carro de boi, para levar a arca da aliança para Israel. Vocês conhecem bem a história. Mas, amados, diz a palavra do Senhor que quando estão caminhando, louvando ali diante da arca, o carro de boi passou por cima de uma pedra e a arca começou a tombar. E Aiô, que estava na frente, ele vai guiando os bois, Uzá está atrás. Quando ele viu que a arca ia caindo, ele mete a mão na arca. E à mesma hora Deus abriu Uzá de cima até embaixo. Culpa de quem? De Davi. A culpa foi somente dele, a ideia foi dele. Ele quer carregar a presença de Deus, de qualquer maneira ele tem pressa. E amados, eu quero te dizer uma coisa, vida com Deus é busca contínua, é todo dia, é toda hora. Não adianta você ter pressa para receber uma coisa que Deus, ele quer que você demore dias para conquistar. Você precisa buscar a Deus, ter vida com Deus no quarto, na igreja, talvez no monte, aonde quer que for. Davi, ele com essa pressa, ele vai cometer o seu primeiro erro, que vai custar uma morte, uma vida. O lugar vai ser chamado de Pérez Uzá, por causa que todos que passam ali sabem do erro que Davi ele cometeu. Só por causa disso, Davi ele já podia desequilibrar a balança, mas aí ele vai cometer um dos erros piores, um dos piores, porque Davi, ele vai cometer um adultério e um assassinato hediondo, correquinte de crueldade. Ele vai maquinar tudo, ele vai ser a mente que vai maquinar tudo. Ele vai ver ali Batseba tomando um banho, ele que não está mais indo para a guerra, ele manda trazer aquela mulher que é esposa de um soldado que está lutando por ele. E quando ele se deita com aquela mulher, pouco tempo depois, ela engravida, e ele querendo sair de cena, ele manda chamar o marido dela, ó, chama Urias lá da guerra. E Urias, ele vem correndo, amando do rei, e ele fala, o que foi, meu rei? Ele fala, olha, Urias, eu quero que você hoje descanse, vá para a tua casa. Ele estava tramando tudo, ninguém sabe, a mente dele está diabólica, porque ele quer sair de cena. Ele quer que Urias ele se deite com a mulher dele para que aquela culpa saia das costas dele. Olha com que mente. Só que Urias, ele fala, Senhor meu rei, eu não posso estar deitado em casa enquanto tem gente morrendo pelo Senhor. Eu não posso estar deitado em casa descansando enquanto tem gente lutando, enquanto tem gente batalhando. É a mesma coisa da pessoa que só quer ficar em casa, sendo lembrado em oração na igreja. E não quer buscar, enquanto você está aqui lutando e pelejando e batalhando. Pessoas estão vendo o jogo do Atlético, estão vendo, fazendo um monte de coisas. Mas Davi, ele vai ouvir isso de Urias, ele fala, não, toma aqui, leva um odre de vinho.
leva aqui essas tâmaras, agrada a tua esposa, é uma noite maravilhosa, você merece. Só que Urias, ele não vai, ele fica deitado na porta, ele fala, então eu tenho que matar ele. Aí Davi, ele é tão maléfico nessa hora, que ele começa a escrever uma carta, falando para Joabe, Joabe, você vai fazer o seguinte, não mata Urias, mas deixa ele sozinho junto dos inimigos, que a espada do inimigo vai matar ele. Isso é na mente de Davi, olha o que passa, o coração é de Deus, mas a mente está parecendo que é a mente do diabo. E ele vai entregar a carta para Urias levar ainda. Olha como é um clima hediondo. Ele levou a sua própria sentença de morte e entregou nas mãos de Joabe. E assim como o rei mandou, Joabe vai obedecer. Urias, ele é morto. Davi, ele se casa com a mulher para, ainda pagar de bom moço. E ele guardou aquilo só no coração dele. Ninguém sabia. Ninguém. Só o coração de Davi sabia. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Diga para quem está do teu lado, para quem está atrás. Deus sabe de todas as coisas. Ah, meu irmão, o coração do homem, Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe de coisa que está oculta aí, ó. Que você falou, essa vai para o túmulo comigo. Mas Deus já está esperando para você prestar conta. Ele já está esperando. E aí Davi, ele está ali em casa tranquilamente, quando de repente chega o profeta Natan lá dentro. E Natan, ele não era um profeta muito social. Ele chegava para falar o que Deus mandou, fosse para quem for. Mas Natan, ele vai usar um artifício. Com Davi, ao invés de chegar falando, ele vai contar uma história primeiro. Às vezes uma história é melhor que o próprio fato, né? Você consegue transmitir melhor. Ele começa a dizer para Davi, ô Davi, vou te contar uma história. Havia um homem muito rico, tinha muito gado, muitas ovelhas, tinha muitas posses, muito ouro. E havia um homem muito pobre, que só tinha uma ovelhinha. Mas esse homem muito rico, ele vai receber a visita de um convidado, e ele querendo agradar esse convidado, ele decide fazer um churrasco de ovelha. E aí, ele vai fazer o seguinte, ele, ao invés de pegar das suas ovelhas, Davi, ele pegou e foi na casa daquele homem pobre, aquele homem que tinha amor pela ovelhinha, que colocava ela no seu colo, cuidava, dormia com ela. Ele pegou a única ovelhinha daquele senhor e matou-a e fez ela como um prato para o seu convidado. O que esse homem merece, Davi, na hora? Esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer. Onde já se viu? E não só morrer, tem que restituir 4 vezes mais. E aí Natan apontou o dedo na cara de Davi e falou, é você esse homem. É você, Davi. É você que é esse homem. Aí, aquele segredo que estava guardado, já não estava mais. Aquilo que ninguém sabia, Davi, ele, na mesma hora o semblante cai. E Deus, ele já mandou a sentença junto. Ele fala, Davi, por causa disso, a espada nunca vai sair de dentro da tua casa. Davi, ele vai ver um filho estrupando uma filha. Aí o filho mais velho mata o filho que estrupou a filha, a irmã. Aí o filho que matou usurpa o trono dele. Aí o primo vem e mata o filho dele. A espada não saiu de dentro da casa de Davi, amados. E Davi, ele vai pedir perdão a Deus. E Deus, ele vai falar assim, está perdoado os seus pecados. Mas tem consequência. Tem consequência. Você precisa pedir perdão para Deus. Mas as consequências, elas vêm. Você está entendendo que Davi agora na balança, ele já não está mais se lembrando dele enfrentando o gigante? Está vendo como que Davi agora já não é mais um bom tangedor na nossa mente e no nosso julgamento? Mas Davi, ele vai cometer
um terceiro erro que para Deus foi terrível. Porque Davi, ele não confia mais somente no Senhor. Ele quer saber quantos homens ele tem que podem lutar por ele. Ele quer ver se ele tem o exército mais poderoso da terra. E amados, quando nós paramos de confiar em Deus, nós estamos perdidos. E Davi, ele está vivendo isso. Ele está passando por isso. E ele manda fazer um censo. Conta quantos guerreiros nós temos em Israel, Joabe. E Joabe, ele fala, meu rei, que Deus aumente o seu exército 100 vezes mais. Mas não faz isso não, vai desagradar a Deus, vai confrontar o Senhor. Deus não quer isso. Ele falou que a descendência de Abraão é incontável. Se o Senhor contar, você vai estar afrontando Deus. E aí Davi fala, faz o que eu estou mandando. E Joabe, ele foi e contou. E diz a palavra do Senhor que o exército era poderoso, viu? Porque tinha 1.300.000 homens com a espada na mão. Imagina isso. Que grande exército é esse? Mas Davi, depois que conta, ele vai sofrer uma grande consequência. Vamos aqui comigo, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 24, no versículo de número 10. Diz a palavra do Senhor o seguinte: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo, queres 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujam diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse a Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caiam eu. E assim ele leva para o Senhor. Mas Davi, ele vai sofrer tanto, porque no primeiro dia 70.000 homens morrem. E todo mundo foi chorar onde? Lá na porta de Davi. Meu filho morreu! Meu esposo morreu! E Davi está lá dentro do quarto. Eu imagino ele sentado assim com a cabeça na parede. E o grito, ai meu filho! Cada grito que tem em Israel é uma fincada no coração de Davi. Por causa que ele errou perante Deus. Mas ele consegue reverter, que ele vai, compra a eira de Araúna, ele faz um sacrifício ali para Deus e diz que o anjo que estava com a espada desembainhada guardou a espada na bainha. É assim, amados. Aí eu te pergunto uma coisa. Davi, pelas obras dele, merece salvação e justificação? Sim ou não? Você está falando baixinho, né? Você está pensando nos seus, né? Falando, nossa, pastor, meu Deus, eu também. Você não está conseguindo nem condenar. Você está entendendo o que é não julgueis para não ser julgados? Porque quando a gente vê os defeitos da pessoa, nós vemos os nossos também. E que somos passíveis de condenação também. Davi, ele é um dos grandes exemplos que os judeus, eles defendem. Mas Paulo está dizendo não. Davi, ele só foi justificado pela fé, não por obras. Porque Davi errou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E Davi, ele vai morrer. Você sabe com quantos anos que Davi morreu? Quem sabe levanta a mão, menos os que tiveram de manhã, tá? É fácil, né? Assim é fácil, até eu, né? Davi, amados, ele morreu com 70 anos. Se for olhar pela lógica, é novo. Tem gente que viveu já mais do que Davi.
Porque com 70 anos, Davi, ele diz aqui a palavra do Senhor, no primeiro livro dos Reis, você está aí pertinho, no capítulo de número 2, no versículo de número 10. Só que Davi, ele morre com 70 anos. Mas diz a palavra do Senhor o seguinte. 1 Reis 2:10 diz assim: Davi descansou com seus pais, descansou. A palavra não é morreu, a palavra é descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Ou seja, se ele chegou no trono com 30, mais 40 de reinado, 70 anos. Morreu um velho jovem, mas cansado de lutar. Ele descansou. E aí, amados, no veredito final do nosso julgamento, ele tem mais erros, ele tem mais acertos do que erros. Pela lei, ele poderia ser salvo, não pela lei de Deus. E por isso que Davi, se perguntarem para ele, Davi, você é salvo por quê? Ele compôs o Salmo de número 32, o mesmo Salmo que Paulo, ele cita lá em Romanos capítulo 4, Salmo de número 32, versículo 1. E eu vou encerrar aqui, e eu quero fazer uma aplicação na tua vida muito importante. Salmo 32, versículo de número 1. Olha o que Davi ele vai dizer. Salmo 32, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha o que Davi está dizendo, e ele compôs esse salmo no contexto dos erros dele. Por isso que ele está dizendo, bem-aventurado a Deus que faz na vida do homem com que os seus pecados não sejam colocados na sua conta. Isso é imputar. Imputar é colocar na conta. E ele está dizendo que enquanto ele guardou o pecado dele para ele, os ossos dele se envelheciam, porque a mão de Deus, ela vinha esmagando ele todo dia. É assim que acontece na vida de uma pessoa que tem algo guardado dentro do coração. E talvez você que está aqui nessa noite, tem algo que é só você e Deus. Você falou, pastor, eu vou concretar isso. Ninguém vai ficar sabendo. Vou esconder até o último dia da minha vida. Mas Davi está dizendo assim, enquanto eu ocultei, enquanto eu guardei para mim, só me deu problema. O meu corpo começou a desfalecer. Todo dia eu ficava gemendo, lembrando. Mas a partir do momento que eu confessei ao Senhor, Ele perdoou a iniquidade do meu pecado. Então, o que eu quero que você faça? Você não vai ficar de pé, não, hoje não. Você vai falar com Deus. Você precisa hoje pôr na mão do Senhor, na mão de Deus. Davi ele não saía falando as coisas dele para as pessoas, não. Mas ele falou tudo com Deus. E você falar, amados, é você conversar com Deus como se você estivesse conversando comigo. É você falar com Deus, Senhor,
eu menti, eu traí, eu roubei, eu furtei, eu cobicei. Talvez você está guardando para você e a mão de Deus está te apertando. Para que você vai andar assim, amado? Para que você vai andar com o coração perturbado? Davi ele está ensinando. E Paulo ele vai usar esse salmo como argumento contra os judeus, dizendo, Davi ele falou, bem-aventurado o homem que não tem os seus pecados imputados e as suas iniquidades. Bem-aventurado, feliz é o homem que Deus não cobra os seus pecados, ou seja, feliz é o homem que Deus justifica ele. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. É você e Deus, tá? Você que pode, você já está sentado, se ajoelha aí aonde você estiver, todos vocês, os obreiros, dá uma encostadinha na porta aí, pode encostar um pouquinho. Você que, por exemplo, não consegue se ajoelhar, fica sentadinho, mas curve a tua cabeça, e você precisa agora pedir perdão a Deus por tudo, amados. Tem coisas que talvez você fez, que você está guardando aí. Você fala com Deus. Confessei os meus pecados e iniquidades a Deus, e Ele me perdoou. Você precisa hoje abrir o teu coração. Vai abrindo, vai tirando o sarcófago do teu coração e vai botando para fora. Vai botando para fora esse amargo, essa tristeza, essa agonia. Nós dependemos do perdão de Deus. Nós necessitamos do perdão de Cristo. Paulo ele fala que nós somos justificados não pela lei das obras, mas pela lei da fé. E é só pedindo perdão. Hoje você tem que sair daqui com a sua conta zerada. A mão de Deus, ela está estendida para te abençoar. Ela não pode ficar te amassando, não. Então é melhor você botar para fora. Em nome de Jesus, é você e Deus. Você está na sala com Deus, na presença do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Meu Deus, nós erramos. Nós estamos aqui porque precisamos, meu Pai. Necessitamos. E também nós te amamos. E meu Pai, hoje, aqui nessa noite, coisas antigas que o Senhor já sabia, estão sendo colocadas para fora, estão vindo à tona, meu Pai. E meu Deus, aquele que pede perdão, o Senhor é fiel em perdoar, Pai. Aquele que é humilde para pedir perdão, aquele que não ama o pecado, aquele que tem sofrido, aquele que tem gemido. Meu Deus, que nesta noite, Pai, que esta noite ela seja uma noite de purificação, de restauração, de conserto, que seja, meu Deus, uma noite em que há perdão do céu, uma noite, meu Deus, em que aquilo que tem afligido a nossa alma não irá nos afligir mais, aquilo que tem nos machucado não nos machucará mais, aquilo que tem, meu Deus, nos envenenado não nos envenenará mais, porque, meu Deus, nós abrimos o nosso coração.
nós abrimos a nossa vida, nós te entregamos, ó Deus, com sinceridade, porque nós cremos que somos bem-aventurados e acreditamos no perdão que vem do céu. Nós acreditamos, meu Deus, no perdão que vem de ti. Davi, meu Deus, ele tinha muitos atributos, assim como essa pessoa tem. Davi, ele errou muito como nós erramos também. Mas, meu Deus, nós cremos que o Senhor perdoa como Davi, ele creu. Então perdoa esse homem, meu Pai. Perdoa essa mulher que não vigiou. Mas essa culpa tem que sair desse coração e dessa mente. Essa pessoa ela tem que viver em paz, meu Pai. Ela tem que caminhar em paz. Ela não pode ter do que se vergonhar. Ela não pode ter, meu Pai. Por isso, nós abrimos, meu Deus, os porões do nosso coração, onde estava guardado, meu Deus, coisas ocultas aos homens, mas que o Senhor já sabe. Hoje a tua palavra veio para falar conosco, veio para nos mostrar que nós dependeremos de ti, que nós necessitamos de ti. Então, meu Deus, levanta esse homem, levanta essa mulher, justificado pelo teu Espírito Santo, livra de toda culpa, de toda condenação, para a glória e louvor do Senhor. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Se você já orou, aplauda o nome do Senhor.